Se nós quisermos conhecer e saber como nasceram muitas das verdades de fé que nós temos hoje, nós temos que voltar para os Atos dos Apóstolos. E aí vamos entender o porquê a igreja valoriza tanto concílios, que pega a Sagrada Escritura e a tradição e tenta trazer para cada época, para cada momento, procurando respostas adequadas. Porque é bom lembrar o seguinte, Jesus não deixou tudo escrito. Ele disse, não, eu vou dar o Espírito Santo para vocês, eu vou mandar do Pai. E Ele vos ensinará tudo. E Ele vos recordará tudo. Então, se nós abrirmos nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, nós vamos encontrar uma situação curiosa. Dois grupos que estavam divididos. Um encabeçado por Pedro, outro por Paulo. Pedro, seguindo toda uma tradição judaica, dizia, olha, se alguém quer ser seguidor de Jesus, tem que observar a antiga lei e tem que ser circuncidado, norma da antiga lei, do Antigo Testamento. Paulo dizia, não, agora em Cristo nós somos novas criaturas, não tem nada disso, aquilo é passado, a realidade agora é outra. E agora o que fazer? Se fosse olhar os ensinamentos de Jesus, não havia uma coisa clara, olha, deve ser assim. Aí se reuniram, invocaram o Espírito Santo, refletiram e chegaram a uma conclusão. E essa conclusão nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 28. Quando eles chegaram a uma conclusão que realmente, para alguém ser discípulo de Jesus, não precisaria observar a antiga lei, e até Pedro se submeteu a isso. O que ele disse? Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável. E aí vem as orientações. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Quer dizer, eles tinham consciência clara de que reunidos em concílio, é o Espírito Santo que estava falando por eles. E aí o ensinamento que surgia era ensinamento que deveria ser observado pela comunidade. Então assim a igreja, ela tem a palavra de Deus, que a palavra de Deus tem a Sagrada Escritura e a tradição que é anterior e a Sagrada Escritura. Tem um magistério que recebeu esta incumbência de ir resolvendo os problemas ao longo dos tempos, diante de novos desafios, que respostas dar, na certeza de que é o Espírito Santo que quer falar para aquele momento histórico. Por isso a igreja guarda com muito carinho aquilo que os concílios falaram de Maria Santíssima. E nós vamos ver ao abordar cada um dos dogmas marianos. Nós vemos isso também nos ensinamentos dos papas. Meu Deus, se eu fosse trazer aqui tudo aquilo que os papas ensinaram sobre Maria, só isso já é uma biblioteca mariana belíssima. Mas também nós podemos considerar aquilo que os diversos episcopados foram falando de Maria. Por exemplo, o episcopado latino-americano, que se reuniu a primeira vez como continente em 1955, no Rio de Janeiro, depois em 79 no México, em Puebla, em 92 em Santo Domingo, e agora deverá brevemente se reunir de novo por convocação do Papa. Então todos estes ensinamentos para a igreja são muito importantes. A igreja olha com muito carinho porque é ali que ela vai aprendendo o que deve ensinar ao seu povo. Então guarde essa ideia. Isso é muito importante ter clareza. O Espírito Santo fala pela palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é só palavra escrita, é também, e antes de tudo, a tradição, que é anterior à palavra escrita. A palavra escrita veio depois, e graças a Deus temos aí, porque é importantíssima para nós. Então, o Espírito Santo fala também pelo magistério da igreja. Quando o magistério, os bispos receberam essa incumbência
de continuar a missão dos apóstolos, diante de uma dúvida, os bispos se reuniram em Jerusalém, no chamado Primeiro Concílio de Jerusalém. E hoje, quando convocados pelo Papa, se reúnem em concílio, como foi feito no Vaticano, de 1962 a 65, convocados por João XXIII, em 59, depois Paulo VI, quando assumiu com a morte de João XXIII, reconvocou o concílio, e assim nós temos essas riquezas todas que falam de Maria. Então, essa introdução é para nos preparar para entrar nos dogmas marianos. Porque já vou prevenindo desde já. Eu sei que os grupos evangélicos dizem, não, nós só acreditamos o que está na Bíblia. Aí já surge um problema. E que Bíblia? Porque, inclusive, a nossa Bíblia católica e a Bíblia evangélica não tem a mesma quantidade de livros, a nossa tem mais. Qual é a verdadeira? Sim, aí, se não houver a tradição, porque não existe na Bíblia, no índice, diz assim, Deus disse, os livros da Bíblia são esses. Aí vem uma lista, Gênesis até Apocalipse. Não existe. A igreja que foi definindo, iluminada pelo Espírito Santo, quais são os livros inspirados por Deus. Aqueles livros que estariam na base, no fundamento de todo o ensinamento da igreja. Então, há ensinamentos sobre Maria, que, repito, não estão assim na Bíblia, mas fazem parte da rica tradição. E a igreja tanto valoriza a tradição como a palavra escrita, a Sagrada Escritura, porque ambas têm origem no Espírito Santo. Então, alguns dos ensinamentos que nós temos sobre Maria são justamente dessa tradição, aquilo que deu origem, depois nós chamamos os dogmas, ensinamentos de fé que orientam a igreja, que são ensinamentos a partir da Sagrada Escritura e da tradição, a partir da Palavra de Deus. E vamos nos debruçar sobre os 4 dogmas marianos, que são importantíssimos, porque eles nos dizem, então, melhor quem é Maria. E não é isso que estamos procurando nesse nosso curso, baseado no meu livro, editado pelas Paulinas, Com Maria, a Mãe de Jesus. Queremos conhecer o rosto de Maria para ver, admirar o que Deus realizou nela, por seu amor, por sua livre vontade, por sua bondade, porque Ele nos quer revelar aquilo que está no seu coração.